Olá, meus irmãos, saudações em Cristo, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal, Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações, deixa aí o seu like de gostei e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, enfim, todas as plataformas digitais sociais em que os irmãos estiverem conectados. Seja um abençoador, abençoe outras vidas com a palavra de Deus. Não tem nada melhor do que se compartilhar, ou do que compartilhar a palavra de Deus, onde gera frutos, onde gera arrependimento, transformação e salvação nas vidas dos seus ouvintes. Amém? Então compartilhe. Os vídeos que temos feito aqui no nosso canal não fala de nenhuma outra coisa a não ser da palavra de Deus. Não tem, como é que eu posso dizer para os irmãos? Não tem nenhum outro propósito a não ser difundir e publicar e propagar a palavra de Deus. Nós temos esse intuito aqui no nosso canal, de propagar, de difundir a palavra de Deus e o reino de Deus ao mundo. Então compartilhe esses assuntos. Creio que vai ser de grande relevância para muitas pessoas, para muitas vidas, que, diga-se de passagem, não tem conhecimento desses assuntos que nós abordamos aqui no nosso canal. E se tem, tem de uma única forma, conhecem uma única posição e acham que pode ser a verdade absoluta, essa única posição em que elas estão inseridas, e muitas das vezes não é, ok? É bom, irmão, sempre nós estarmos informados. O bom é sempre estarmos informados de várias correntes, de vários assuntos, de várias abordagens teológicas, que, querendo ou não, existem diferenciação, ramificações e etc. Ok? Não podemos estar, desculpa a minha sinceridade, a minha expressão, habitolados em um só posicionamento. Precisamos, como estudantes da palavra de Deus, conhecer os vários posicionamentos que existem de trás da teologia, de trás dos assuntos e temas bibliográficos. Amém? Ou bíblicos, né? Como queiram. Então, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas no nome do Senhor Jesus. Hoje, meus irmãos, no nosso canal, vamos estar falando aí sobre a parábola das 10 virgens, parábola do Senhor Jesus Cristo, a qual nos escreveu São Mateus. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13, onde nós encontramos ali a descrição, né, da parábola das 10 virgens, onde o reino dos céus é semelhante, é parecido. Então, nós vamos hoje estudar essa parábola das 10 virgens. Vamos entender aí os pormenores por detrás dessa parábola. Vale salientar, já de início, que a interpretação que você irá ouvir hoje difere da interpretação que você já tem desta parábola. Como assim, irmão Alexandre? Vale pontuarmos aqui que existe duas interpretações acerca dessa parábola aqui, acerca desse texto. Mas não é essas duas interpretações ou uma delas que nós vamos tratar aqui. A majoritária todos nós já conhecemos, né? Os teólogos, biblicistas, enfim, apologetas e etc. Os estudiosos da Bíblia aceitam unanimemente que essa parábola ela foi destinada à igreja e que diz somente respeito à igreja, ou que diz respeito somente à igreja, dentro da sua interpretação maior. Mas existe uma segunda interpretação que que essa parábola aqui foi escrita para alertar os judeus e, enfim, trata também dos judeus aqui, que rejeitaram o Messias, né? Se referindo aos judeus como sendo as virgens loucas, que não guardaram azeite, enfim, que não estavam vigilantes, né, à espera do Messias, no sentido de se encontrar com o noivo, melhor dizendo, e por isso o noivo chegou e somente aqueles que estavam apercebidos, isto é, que estavam vigilantes,
que de fato entenderam que Jesus Cristo se tratava do Messias, receberam ele. Então, essa parábola ela tem duas interpretações, mas a mais majoritária, a mais aceita pelos estudiosos e biblicistas, é de que se trata da igreja e que é direcionada à igreja. Mas essa interpretação que nós vamos dar hoje aqui para o texto, ela difere dessas duas que já falamos aqui. A interpretação que nós vamos hoje abordar aqui é uma interpretação que eu acho que você nunca ouviu. Eu falo isso com toda humildade, com toda sinceridade, enfim, não querendo se achar ou querendo trazer aqui para os irmãos algo novo. Não, ela já foi difundida, né, por certos teólogos, por certos estudiosos, porém ela não é muito, vamos dizer assim, publicada, não é muito exposta, vamos dizer assim. E aí pode ser que o que eu venha falar aqui venha causar estranheza aos ouvidos dos irmãos, mas não é nada assim, como é que eu posso dizer, anormal, não é nada herético ou herege, não tem nada a ver com heresia ou algo assim do tipo. Não é uma invencionice nossa, mas é algo que está intrínseco na palavra de Deus, ok? Não anulando também as outras duas interpretações ou destinatários, tá? Não anulando. Creio que essa parábola aqui, ela dá margem para 3 interpretações. 3, sem medo de errar. Para a igreja, para os judeus e essa que nós vamos apontar aqui, já vou falar de antemão, para as nações. Como assim para as nações? Jesus, quando ele trata dessa parábola aqui, ele está falando acerca dos convidados, que são convidados para o reino, para as bodas do Cordeiro, que se dará, né, no reino milenar, ok? Que se dará após Jesus passar a reinar. Tudo indica que as bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo, vai se dar quando ele passar a reinar. Isto é, quando ele implantar o seu milênio na terra, o seu reinado na terra, que será de 1000 anos. Ok? E aí algumas nações, não vão ser todas, vão adentrar a este milênio como convidadas para as bodas. Ok? Convidadas para as bodas e para participarem do milênio, onde viverão, né, plantarão, criarão, enfim, viverão como se fosse, como é que eu posso dizer para os irmãos? Como se fosse hoje, né? Mas de uma forma diferenciada. Eles vão viver mais, né? A longevidade de vida vai voltar como outrora, como nos dias lá de Adão e dos seus descendentes posteriormente, tá? A Bíblia diz que os anos destas pessoas serão como os anos das árvores, tá? Então elas vão viver muito, por isso que a longevidade de vida vai aumentar, ok? E a igreja vai estar aqui nesse período, juntamente com as nações. É por isso que lá em Apocalipse 2 e em outros textos diz que nós reinaremos sobre as nações, né? Fala que seremos reis e sacerdotes, mas reis sobre quem? Sacerdotes sobre quem? Ou será que seremos reis e sacerdotes uns dos outros? Entendeu? De irmão para irmão. Será que eu vou ser rei do meu irmão? Ou vou ser sacerdote do meu irmão? Que faz parte da igreja comigo? Não é óbvio isso aí, né? Não tem lógica. Então, de quem que se trata? De quem que se fala? Se fala das nações. Ok? É por isso que Jesus falou que aquele que vencer, ele dará autoridade sobre as nações, para regê-las, né, com cetro de ferro, ok? E isso diz respeito à igreja. A igreja reinará com Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 fala sobre isso. Que aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, nós vamos entender que essa parábola aqui, ela aponta, irmãos,
para as nações também. Como eu disse no início, não existe somente duas interpretações, existe uma terceira interpretação que eu acho plausível, que eu acho coerente, tá? E que se encaixa com as Escrituras. E nós vamos ver isso hoje, tá? Então vamos analisar os textos propriamente dito, né? Dentro dos mínimos detalhes, né? Fazendo assim uma análise sintática e morfológica, trabalhando aí os pontos por menores, e vamos entender à luz das Escrituras o que Jesus quis dizer aqui também. Será que dá margem a uma terceira interpretação? Ou será que é invencionice minha? Vamos ver? Vamos lá. Mateus capítulo 25. Capítulo 25 de Mateus, versículo 1 ao 13. Que diz assim, ó. Então o reino dos céus, versículo 1, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As nécias, isto é, as loucas, versículo 2, perdão. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então há uma divisória aqui, né? Metade era louca, metade era prudente. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As prudentes tinham reservas, ok? Ou tinham reserva. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz, um grito, que dizia: Eis o noivo, saia ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Continuando aí, conforme lemos Mateus 25, versículo 1 ao 13, nós vemos que Jesus, ele traça esse, como é que eu posso dizer, esse paralelismo ou essa semelhança entre o reino dos céus com 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então ele assemelha ao reino dos céus, o seu reino, o reino de Deus, o reino de Cristo, que são termos intercambiáveis que querem dizer a mesma coisa, com 10 virgens, e virgens aqui vale salientar que remete a algo puro, a algo sem contaminação, por isso desta informação aqui, ok? E é uma das características que apontam para a igreja, por isso que dentro das interpretações que nós temos do capítulo 25 de Mateus, versículo 1 ao 13, uma delas, a mais favorável e a mais aceita pelos estudiosos e biblicistas, é de que se trata da igreja. Porque uma das características da igreja é a virgindade. Porque fala de quê? De pureza, fala de castidade, fala de algo santo, puro, sem contaminação. Então é uma das características da igreja. Mas vale salientar também que as nações que adentrarem ao milênio terão também que ter essas características. Por quê? Porque terão que ser justas. E justas é nada mais nada menos aquelas pessoas que não se contaminaram com a corrupção, com a roubalheira, enfim, com várias coisas.
E pelo fato delas não terem se contaminado com estas coisas, as tornam assim então justas e virgens, ok? Porque virgindade na Bíblia tem esse sentido de não terem se contaminados, não terem se corrompido, ok? Por quê? Porque virgindade fala de pureza, e pureza nos remete à justiça, ok? Então, é uma das características da igreja? É, mas também pode ser uma das características das nações também, por que não? Né? Já visto que Israel como nação era tido outrora, né, no veterotestamentário, como uma virgem. Assim quando Deus a tomou, né, lá no Êxodo. Deus ele vai falar isso depois pelos profetas. Se eu não me engano, Jeremias, Ezequiel, ele pontua isso. Ele diz que Israel era como uma mulher virgem, isto é, pura, sem contaminação nenhuma, mas se contaminou depois com os ídolos, entendeu? Adulterou, traiu Deus. E por isso Deus, lá na frente, por intermédio do profeta Oséias, vai dizer que deu carta de divórcio a Israel, ok? Então, a virgindade aqui está relacionado a esse fator também, de não terem se contaminado com nada, ok? Com nada. Então pode também ser atribuído às nações, que para entrarem no milênio terão que não se contaminarem com a corrupção do anticristo, do império da besta, que é do seu reino, da marca da besta, etc. Terão que rejeitarem estas coisas para adentrarem no milênio, porque senão não entrarão. E isso nós vemos em Mateus 25, versículo 31 ao 46, quando ali fala do julgamento das nações, onde Jesus trata as nações justas como ovelhas e as nações ímpias como bodes. E vale salientar que ali as nações, não é a igreja, ok? Na maioria das Bíblias vai estar lá, né, a parte do subtítulo em negrito como sendo o julgamento das nações, tá? Como sendo o julgamento das nações. Tem gente que confunde, né, Mateus 25, 31, 46, como sendo a igreja ali. E se você aceitar aquilo ali como igreja, como sendo o julgamento da igreja, você vai ter que aceitar que Cristo julgará a igreja juntamente com os ímpios, porque ali aparece dois grupos de pessoas, na verdade três, né? Três grupos, ok? Mas vamos levar em consideração somente dois, que é a interpretação que muitos dão aí, que é ovelhas e bodes. Se você entender que aquilo ali é a igreja que está sendo julgada ali como ovelhas, você vai ter que aceitar de que o julgamento das ovelhas, isto é, da igreja, será juntamente com os dos ímpios, ok? Que são os bodes, ok? E isso é inadmissível. Por quê? Porque a igreja não é julgada com o mundo. Paulo disse isso, ok? E o julgamento dos ímpios só será no juízo do trono branco, onde a igreja não será julgada. A igreja não passará pelo juízo do trono branco, somente os que ressuscitarem na segunda ressurreição, que não pertence à igreja, mas sim aos ímpios, né? As pessoas que morreram sem pertencerem à igreja, ok? A igreja pertence à primeira ressurreição, que acontece 1000 anos antes, né, do juízo do trono branco, ok? Que acontece antes do milênio. A segunda ressurreição só acontece pós-milênio. Então existe uma lacuna aí, né, de tempo entre a primeira e a segunda ressurreição. Mas voltemos aqui para o texto. Diz aqui, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Onde que nós enxergamos aqui as nações, irmãos? Vamos lá. Primeiro,
A questão da virgindade eu pontuei, que pode ser tanto atribuída à igreja como às nações, que terão que ser justas, né, e puras para adentrarem ao milênio. Mas o outro ponto que nós enxergamos aqui, que também pode ser atribuída às nações, é o número 10. Porque 10 na Bíblia, essa numerologia, simbologicamente falando, tem dois significados intrínsecos. Ok? Dois significados. Um dos significados simbólicos do número 10 fala de provação, fala de teste, fala de perseverança. Isso nós vemos, por exemplo, no caso de Rebeca, que foi testada, para não dizer tentada, né, por 10 dias a ficarem com seus familiares. Ok? Então, o número 10 tem esse sentido, esse significado, né? Essa simbologia. Remete também a um número que fala de teste, de provação. Ok? Outro texto que corrobora com essa minha ideia é o texto lá de Apocalipse 2:10 ou é 3:10. Eu vou colocar aqui para os irmãos lerem. Que fala que os irmãos da igreja mencionada lá, que agora eu não me lembro, sofreria uma perseguição por 10 dias, né? Seriam perseguidos, seriam atribulados por 10 dias, mas que eram para eles serem fiéis até a morte, e assim então receberem a coroa da vida. Então 10 dias ali fala de quê? De teste, fala de provação, fala de persistência, ok? Então o número 10 tem esse sentido, fala de teste, fala de prova, fala de... eu não vou dizer tentado, porque Deus não tenta ninguém, mas Deus permite que o diabo nos tente. Por que não? Assim também aconteceu com Jesus, né? Jesus ele foi tentado pelo diabo, mas quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo. Então Deus permite isso, ok? E o número 10 dá esse sentido, né? De teste, de perseverança, de prova, ok? Mas também significa o número 10 o número das nações. Olha que interessante. A plenitude, enfim, das coisas relacionadas às nações. Quer ver um exemplo? Zacarias capítulo 8, versículo 23, vai falar que 10 homens de 10 nações, olha aí que interessante, porque se são 10 homens de várias nações, né? Quer dizer que serão 10 homens de 10 nações. Olha aí o número 10. Pegarão nas vestes de um judeu e os seguirão. É claro que essa profecia aí, essas palavras de Zacarias aponta para Jesus Cristo, ok? Aponta para ele, onde levou a salvação para os gentios, para várias pessoas de várias tribos, povos e línguas, ok? Para vários homens que se agarraram a ele, se apegaram a ele para conhecer mais de Deus. E é claro também que esta passagem, esse texto, nos remete a um texto, a um período posterior, né? Tudo indica ao milênio. Ok? Vamos ler lá, Zacarias capítulo 8, versículo 23. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, tá vendo? Ó? De todas, tá vendo? Ó? De todas as línguas das nações, quer dizer que são 10 homens, são 10 nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Tá vendo? Então o número 10 aqui já aponta para as nações, ok? 10 homens, né, de 10 nações, por mais que o texto não fala que são 10 nações, mas falam de 10 homens de todas as nações e línguas, ok? Então é uma referência, aponta aí, né, para as nações. Outro sim, Daniel 7:20 fala dos 10 chifres. Os 10 chifres, sabemos muito bem que fala
de 10 reinos, de 10 impérios, de 10 nações, assim como os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, Daniel 2, tá? Fala aí de nações, porque sabemos muito bem, e essa interpretação tanto os pré como os mid e os pós concordam unanimemente, que os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor são 10 nações, e que os 10 chifres também são 10 nações. Então o número 10 aponta aí para as nações, tá vendo? Então aqui na parábola das 10 virgens, podemos dizer que esse número 10, se referindo a virgens, pode ter uma ligação clara e direta às nações, ok? Onde uma parte será prudente, ok? E a outra parte imprudente, nércia, louca. Tá vendo que existe uma correlação, irmãos? Eu não estou forçando o texto aqui. E por que eu sei disso? Porque lá em Mateus 25:31, no mesmo contexto aqui, mas mais para frente, versículo 31 46, nós vemos a mesma divisão de bodes e ovelhas, ou de ovelhas e bodes, sendo separado metade e metade. Tá vendo? A mesma separação que há aqui no versículo 1 ao 13 do capítulo 25, vai haver no capítulo 25, 31 ao 46 de Mateus. Metade, metade, separa um lado para o outro, ou para um lado, e o outro lado para o outro. A direita e a esquerda. Assim acontece aqui também, há uma divisória entre prudentes e loucas. Tá vendo, meus irmãos? Né? Então o número 10 aqui, virgens, tem uma relação aí com nações também. Ah, irmão, mas o texto diz aqui que elas tinham azeites, tinham lamparinas, né? E de fato, irmãos, então quer dizer que as nações vão ter o Espírito Santo? Não, mas vão ter a palavra de Deus. Como assim? Se elas têm a palavra de Deus, elas não são salvas? O ter a palavra de Deus aqui é saber da palavra de Deus, ok? Ser guiada pela palavra de Deus, por intermédio da igreja. A igreja, irmãos, serve como luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo aqui, que pode também ter o sentido de lâmpada, ok? Porque luz e lâmpada são sinônimos, né? Nos remete à igreja, que tem o Espírito Santo. É por isso que nós iluminamos e damos luz ao mundo, tá? E damos e distribuímos a palavra aos povos. Então as nações prudentes, as nações virgens, as nações justas, conforme Mateus 25, 31 ao 46, elas precisarão da palavra de Deus, precisarão da nossa luz, e terão que ter reserva. Como assim reserva? Elas vão ter o Espírito Santo a mais? Vão ter o Espírito Santo em suas vidas? Não necessariamente trabalhando todos os pormenores aqui do texto, mas elas vão ter que ter palavra, elas vão ter que ter atitudes, elas vão ter que ter uma ligação com a palavra de Deus, ok? E essas vão ser as características que as darão, ou que as terão de ter, ou que terão que ter para entrarem no milênio. Esses são os pormenores para elas entrarem no milênio. E lâmpada aqui, irmãos, não significa somente o Espírito Santo, significa a palavra de Deus, porque lá no Salmo 119, verso 105, se eu não me engano, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então lâmpadas aqui pode ser traduzido também como palavra de Deus. Então elas precisarão da palavra de Deus, que será pregada pela igreja, ok? E que isso fará com que elas adentrem ao milênio. E por que eu falo que aqui é as nações, irmãos? Porque sabemos muito bem que a noiva não é identificada aqui no texto. É um dos sentidos também que eu acho favorável a essa interpretação.
pelo fato da igreja não aparecer aqui como noiva, dando a entender que a noiva já está em seu aposento esperando o noivo, que está indo ao seu encontro. Já as convidadas estão indo juntamente com o noivo, entendeu? Saciar-se e banquetear-se com a noiva, como convidada. E quem são as convidadas? As convidadas são as nações. E como que eu sei disso, irmãos? Para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, né? É só uma pitadinha aí, né? Um toquinho de quero mais. Para concluirmos esse assunto, Salmo 45. Vamos trabalhar aí o Salmo 45 para os irmãos verem que os convidados são as nações, que dá a entender que são as virgens ali em Mateus 25, versículo 1 ao 13, e não a igreja, tá? Por mais que pode ser atribuída também à igreja, como eu falei no início, a parábola, mas que eu acho que a interpretação que é mais favorável ainda, à luz das escrituras, dando assim então mais sentido às questões escatológicas, principalmente ao milênio, é atribuindo a parábola das 10 virgens às nações e não à igreja. Por quê? Como eu disse, a igreja é a protagonista da festa e não a convidada. A igreja não é convidada, irmãos, ok? Quem é convidada é as nações. Vamos lá? Salmos 45, versos de número verso de número 8 a seguir. Diz assim, ó: todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e acácia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Aqui está falando da igreja como rainha e das convidadas, que é as nações, e do rei, que é Jesus Cristo. Aí diz aqui, ó: filhas de reis, versículo 9, se encontram entre as tuas damas de honra. Tá vendo? Você lembra que eu falei no vídeo que as damas de honra de Mateus 25, versículo 1 ao 13, é as virgens ali, e que eram convidadas pela noiva? Aqui está dizendo que essas filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, quer dizer, filhas das nações, filhas de rei. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá, ó, a filha de Tiro, trazendo nonativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura está a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Aí, ó, agora entra a revelação. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Tá vendo? Lembra que lá as nações são trazidas à sua presença? Essas virgens aqui é as nações que seguirão a rainha, e que assim como a rainha serão trazidas à sua presença. Depois os irmãos leem esse contexto todo aqui. Os irmãos vão ver que grande é, irmãos, esse texto em revelação e em mistérios do céu. Aqui fala, retrata perfeitamente a parábola das 10 virgens, falando de uma forma diferente, a qual nunca ouvimos antes. E é tremendo, irmãos, é tremendo. Então nós vemos aqui que a rainha é a igreja,
que é a protagonista da festa, o rei Jesus Cristo. E quem que é as damas de honra? As virgens que são convidadas, que a seguirão e que serão trazidas à presença do rei. Será que é a igreja? Sendo que aqui já apareceu a rainha? Logo, é as nações. É as filhas dos reis, que trarão seus donativos, seus presentes à rainha. Olha que tremendo, irmãos. E olha o subtítulo desse salmo. Diz assim, ó. Ao mestre do canto, ou de canto, segundo modelo, ou segunda melodia, perdão, os lírios dos filhos de Coré, salmo didático, cântico de amor. Em outras Bíblias fala da simbologia e da questão profética entre Cristo e a igreja. Você pode conferir aí na sua Bíblia que vai estar assim. Ok? Então, irmãos, é uma prova clara de que as 10 virgens aqui fala também das nações, que terão que ser justas, que terão que ser virgens, que terão que ter palavra, ok? Que é o azeite, que é a lâmpada, que ilumina o seu caminho, ok? Então, virgens aqui tem esse sentido também de nações que serão convidadas para entrarem no milênio. Porque é claro que no milênio nós reinaremos sobre elas, assim como Jesus falou em Apocalipse 2, 3, em outros textos também de Apocalipse, que nós reinaremos sobre as nações, seremos reis e sacerdotes. E é claro que nós seremos reis e sacerdotes sobre as nações. Não tem como nós sermos reis e sacerdotes uns dos outros. Será que eu vou ser rei do meu próprio irmão? Sacerdote do meu irmão? Não tem lógica isso, né? Que faz parte juntamente comigo da igreja? É claro que não. Logo, reis e sacerdotes ali em Apocalipse fala da questão de liderança e de intercessão da igreja pelas nações que estarão no milênio. E isso é fato, que existirão nações no milênio. Isaías 65, versículo 11 a seguir, deixa isso claro, deixa isso a entender. Onde muitas pessoas viverão normais, onde a longevidade de vida retornará novamente, onde as pessoas viverão como viviam os antepassados nos dias de Adão e seus descendentes posteriormente, onde viviam 900, 800, 700 anos e mais. Assim também será no milênio. As pessoas voltarão a viver esses tantos de anos. Serão, como diz a Bíblia, como as árvores, ok? Conforme Isaías pontua no seu livro. Então é isso, meus irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Só foi uma pitadinha aí. É claro que vamos trazer em um próximo vídeo mais detalhes sobre esse assunto, que é revelador, que é tremendo e fantástico. Eu creio que você nunca ouviu isso na sua vida. E como eu pontuei aqui para você, faz sentido. Você há de concordar que faz sentido. Muitos pontos. Ok? Como eu acabei de citar o Salmo 45, lá as virgens e as damas de honra são as nações. São as convidadas pela rainha. Nós estamos hoje aqui no mundo pregando o Evangelho, né, para a salvação e também contribuindo para a justiça do mundo, onde resultará na entrada de muitas nações ao milênio. E essa justiça, ela não é proclamada de nenhuma outra forma a não ser pela palavra de Deus, ok? Onde as nações são alimentadas, são trabalhadas para poderem assim então entrar no milênio como nações ovelhas e não bodes. E são essas nações que tudo indica, com base em Mateus 25, versículo 31 e 46, que nos ajudarão no período tribulacional. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus vos guarde e vos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus abençoe.